A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui para gravar mais um conteúdo de nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical. Neste momento, estamos aqui para trazer subsídios para esta nossa querida e amada Escola Bíblica, que sempre tratamos aqui carinhosamente como a famosa EBD. E para você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu já peço que você se inscreva em nosso canal, que você ative o sininho de notificações para que você seja aí avisado pela plataforma do YouTube que o irmão Renato está colocando conteúdo novo e edificante aqui no canal para abençoar a minha. Primeiramente, a bênção passa por mim e eu distribuo para você também a bênção que Deus tem para nos dar. Amados, nesse momento a gente vai... E também compartilhe esse vídeo com diversas pessoas aí no seu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer plataforma que você consiga ter um grande alcance, você envia os seus grupos de igreja para trazer crescimento espiritual para nossos queridos e amados irmãos que fazem parte aqui do canal. Amados, nós já vamos entrar para a lição de número 5, datada deste domingo, que a gente vai entrar, 4 de maio de 2025, onde iremos tratar um tema muito importante. Infelizmente eu não houve tempo hábil, não consegui gravar a lição de número 4, mas eu vou gravar para ficar numa sequência. Vou adequar a sequência dos vídeos para poder colocar no ar aqui para os amados irmãos. Mas a lição de número 4, perdão, ela falou sobre a superioridade do Evangelho da Graça. No que a graça, o Evangelho da Graça é superior, tudo vai se intercalando vai se levando de uma escala para outra. A partir da primeira, a lição de número 1 falou sobre a inconstância dos Gálatas, a lição de número 2 falou sobre o Evangelho, graça e circuncisão, a lição de número 3 falou sobre cristão, a lei e a fé, a número 4, a superioridade do Evangelho da Graça, e agora a número 5 vai falar sobre Gálatas, capítulo 5, a liberdade cristã ameaçada. Ou seja, os irmãos que hoje já vivem pelo Evangelho da Graça de Deus, todos nós vivemos porque foi Cristo morrendo por nós, pecadores. O Evangelho da Graça, qual é? É Jesus morrendo por nós. É Jesus entregando-se na cruz do Calvário por amor de nós, morrendo no nosso lugar, morrendo a nossa morte. E ele se fazendo de pecador para que a gente não venha a ser punido ou justiçado por Deus pelos nossos delitos e pecados. Mas agora o apóstolo Paulo se encontra numa situação que ele vê que os amados Gálatas, com a sua proximidade com os judaizantes, com aquelas pessoas que estavam ali, de um certo modo, querendo que os ritos judaicos viessem em voga, que fosse necessário um calço, que fosse necessário uma base a mais para fortificar a fé, para acrescentar a fé, acrescentar crescimento, acrescentar mais força no Evangelho, e não havia e não há necessidade para isso. O apóstolo Paulo, ele vê a necessidade de esclarecer esses pontos que foram colocados em voga lá, que ele começou a analisar através do Espírito Santo que Deus lhe deu. Através do Espírito Santo de Deus, ele começa a analisar, ele começa a ver, ele começa a ajeitar. Porque esse é o papel, amados, esse é o papel do verdadeiro líder cristão. É ver se existe algo errado, é ver se existe algo que está fora dos padrões cristãos, fora dos padrões da Bíblia Sagrada, e ensinar, perdão, amados, ensinar a amada igreja a se colocar no eixo, a se colocar no prumo, a se colocar no nível que se deve estar. Então a lição de número 5 tem como textuário, ou texto de ouro, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei
pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1, versículo 1. Essa leitura ela tem 26 versículos, dá em torno de 7 minutos em média, mais ou menos se você for ver na tua classe, dá uns 5 a 7 minutos na média. Então é necessário fazer essa leitura, se é necessário os alunos já terem em mente já essa leitura que foi feita aqui, desde o primeiro versículo, claro, mas é necessário se ter todo um contexto para saber o que está sendo pregado, o que está sendo falado pelo apóstolo Paulo. E a verdade prática diz assim: a verdadeira liberdade em Cristo não deve ser confundida com libertinagem, ou liberdade para viver na prática do pecado. Então, a liberdade em Cristo, ela não deve ser confundida. É muito diferente. Liberdade e libertinagem. Libertinagem, a pessoa vive de qualquer jeito, sem regras, né, alguma, sem normas, regras e limites. Ela não quer nem saber de nada. Ela quer viver a sua tal liberdade. Ela quer viver ao seu bel prazer, da sua própria vontade. Ela não quer ter satisfação para nada e nem para ninguém. E já a liberdade em Cristo não. Estamos libertos da escravidão, do pecado, do jugo do pecado. Já não somos escravos mais da lei. Agora mudamos de dono. Somos escravos de quem? Somos escravos de Cristo. Tem gente que não gosta muito dessa palavra escravo. Então, se não gosta da palavra escravo, mude para servo. Dá no mesmo sentido quase. Ambos servem a um senhor. Naquela época que os senhores tinham os seus escravos e servos, eram propriedade dele, do Senhor. E nós somos propriedade de quem? De Cristo. Cristo Salvador, nós somos propriedade dele. Então, devemos prestar total obediência a ele. Somente a ele. E jamais desobedecê-lo. Jamais confrontar as suas ordens. Porque a sua ordem e a sua vontade e o seu poder é soberano. E não existe nada vezes nada que pode impedir o seu poder. O ponto 1, tem aqui, aí você pode pegar essa temática. Tem a introdução, que vai falar sobre liberdade para o ponto 1, tópico 1, perdão, vai falar sobre libertos para a liberdade. Para que estamos libertos? Para a liberdade. O ponto 1 vai falar, éramos escravos. 2, legalismo é voltar à escravidão. 3, legalismo é decair da graça. Tópico 2, liberdade para fazer o bem. Ponto 1, liberdade cristã não é pecar. Tópico 2, ponto 2, a liberdade cristã é fraternidade. Tópico 3, a liberdade cristã vai além da lei. E no ponto 3, no tópico 3, amados, me perdoe mesmo, diz as obras da carne e o fruto do Espírito. Ponto 1, andar na carne é andar no Espírito. Ponto 2, as obras da carne. Ponto 3, o fruto do Espírito. Aí você tem aí o devocional diário, os Endar Cristã propostos, e vamos precisamente, mais propriamente, na introdução, falar sobre esse importante tema. E desde já falo para você e reitero a minha fala mais uma vez. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você seja avisado aí pela plataforma deste aplicativo, deste canal do YouTube, para que ele venha a ser expandido e divulgado a mais e mais pessoas para estar acompanhando aqui o canal do professor Renato Mello. A introdução diz assim: o apóstolo Paulo identificou 2 grandes perigos que atacavam as igrejas da Galácia. Quais foram eles? Esses 2 grandes perigos. Foram 2 perigos principais que estavam atacando, estavam ameaçando a igreja dos Gálatas ali. Quais são? O primeiro era passar da liberdade para a escravidão. O segundo implicava transformar a liberdade
em licenciosidade ou libertinagem. Então, quando o apóstolo Paulo falou e disse em sua carta, ele percebeu que a coisa estava ficando difícil, a coisa estava ficando meio que dificultosa de se entender, de se pregar, era com todo cuidado, ele tinha que chegar com os Gálatas para não espantar, para não fazê-los desistir. O primeiro ponto que ele falou era passar da liberdade para a escravidão. Uma vez, perdão, amados, uma vez que eles estavam agora em liberdade em Cristo, agora eles já não podiam voltar mais à escravidão. Veja, uma pessoa que é presa por algum motivo, ela recebe a sua liberdade, e ela por alguma ocasião ou por alguma circunstância, ele volta a ser preso, volta à cadeia. Desculpa o exemplo assim, mas é o exemplo mais básico que eu tenho para dar. Ela não prezou pela sua liberdade, ela não prezou pelo seu direito à liberdade, ela preferiu cometer crimes, delitos e voltar para a cadeia, voltar para a prisão, voltar para a escravidão, para ficar no jugo ali. A mesma coisa, daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, acabam se tornando livres. Não há mais lei. Quando fala na lei, nós queremos falar lei mosaica, decálogo ali, aquela que foi escrito por Moisés, os ritos que eram obrigatórios. Uma vez que aceita Jesus como Salvador, já não existe mais a lei para se cumprir. Já não se pode, não vai se cumprir mais aqueles mandamentos, não vai se cumprir mais aquelas ordenanças, aqueles ritos sagrados que os judeus praticavam. Então isso estava ameaçando a família dos irmãos ali, a irmandade dos Gálatas. É isso que tem que se entender. O segundo ponto que o apóstolo Paulo e o nosso comentador coloca aqui implicava em transformar a liberdade em licenciosidade. Ou seja, eu já estou livre em Cristo, então eu sou livre para fazer o que eu bem quiser, ao que eu bem entender. Vocês se lembram que no começo eu falei sobre escravo e servo? Tem gente que não gosta da palavra escravo, então mude para servo. Ambos prestam obediência a quem? Ao seu Senhor. As pessoas às vezes complicam. Eu não gosto da palavra escravo, é servo. Dá no mesmo, irmão. Dá no mesmo. Deixa de balela. Dá na mesma história. Ambos prestam obediência a um Senhor. E qual é a obediência que nós prestamos? A quem? É ao Senhor Jesus Cristo. Então, se não quer falar a palavra escravo, fale servo, mas lembre-se que você e eu, prestamos obediência irrestrita a Ele, sem reclamar e sem confrontá-lo. Fui bem claro? No ponto diz assim, na lição anterior, aprendemos que os convertidos ao Evangelho da Graça o são para a liberdade em Cristo e não para a escravidão legalista. Ou seja, legalista vindo da lei, como eu falei no começo, lei mosaica. Neste capítulo, os Gálatas são orientados a refutar a proposta judaizante da necessidade de circuncisão, sob pena de estarem invalidando o sacrifício de Cristo. Então, quando eles voltavam a cumprir os ritos judaizantes, a cumprir a lei, estavam invalidando o quê? Tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. Estava validando o quê? Tudo que Jesus já havia sofrido. Sofrido por quem? Por ele só? Não, sofrido por nós. A cruz era para nós, o sofrimento era para nós, o escárnio era para nós. A cruz era para nós, a sepultura era nossa, mas ele morreu o quê? Ele morreu a nossa morte. Lá na cruz do Calvário, quando ele diz, Pai, está consumado, e dá o seu brado e expira, ou seja, e o véu do santuário rasga ali do alto a baixo, ele institui, ali começa o tempo. Mais precisamente, alguém pode dizer ao contrário, mas
mais precisamente ali, a lei termina e entra o quê? A graça, que é o favor imerecido de Deus para conosco. Ou seja, eu não mereço nada, você não merece nada, mas Ele, pela graça, pelo seu favor, Ele nos dá, Ele nos concede essa liberdade, esse perdão. Você está livre, você não tem condenação nenhuma mais. A cédula que havia contra você agora foi rasgada através de Cristo que morreu ali naquela cruz. O tópico primeiro que nós vamos entrar vai falar libertos para a liberdade. Parece assim algo redundante falar libertos para a liberdade, mas está correto o que o autor colocou aqui. No ponto 1 diz, éramos, olha só, ele colocou aonde? No passado. Ele não colocou no futuro, nem no presente. Ele colocou éramos, verbo passado. Éramos escravos. Agora não somos mais escravos. Não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos da lei. Somos escravos de Cristo. Escravos de Cristo. Nem é escravo de Jó, como diz aquela cantiga também. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Veja, lá no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo coloca, permanecei. É uma ordem, não é um pedido, é um imperativo, não é uma opção que ele está nos dando. Lembra quando Jesus fala ali para os discípulos que estão ali naquele lugar? Ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O ide dele era uma ordem, era um imperativo. Da mesma forma, o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever aos Gálatas sobre permanecei, pois, firmes e não, uma negativa, dando uma ordem e negativa ainda, lhe afirmando a cumprir um papel, lhe afirmando a cumprir um propósito, e lhe dando uma negativa. E não, é taxativo. Ele não deixa brecha, ele não deixa opção para eu tentar fugir para um lado ou para o outro. E não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, eu já estou livre, eu já estou liberto, não tem mais nada contra mim. E eu procuro, não, eu estou livre agora, mas eu quero ser preso de novo, eu quero ser escravo de novo, eu quero sofrer de novo. Eu quero viver debaixo do jugo do pecado, do jugo da escravidão, do jugo da lei. Então era isso que o apóstolo Paulo estava explicando para os Gálatas. Estava quase... Porque assim, amados, é complicado a gente saber o que estava passando na mente da pessoa. Mas se fosse eu, o irmão Renato, eu não sei como eu trataria. Claro, o Espírito Santo ia ensinar, ia doutrinar, ia falar da forma que se devesse falar, que se deveria falar. Mas não é fácil você tentar ensinar a pessoa a andar por um lado que é correto e a pessoa quer ir por outro lado e às vezes teimar, e às vezes lá na frente se esborrachar, se esbagaçar. Aí eu diria, olha, eu avisei que esse caminho que você estava indo era caminho de morte, não era caminho de vida. O caminho que você estava trilhando era inferno, não era céu. Mas você não me deu ouvidos, você não deu valor ao que eu estava explicando. Infelizmente, às vezes acontece isso. Às vezes o papel do líder, como eu vou aqui abrir um parênteses, o papel do líder e pastor, e professor também, por que não? É alertar, é ensinar corretamente quem? As ovelhas, seus alunos, seus discípulos, ao caminho correto que se deve andar, ao caminho mais correto que se deve se levar até na trajetória, na caminhada com Cristo. Fazendo de tudo para que o sangue daquela pessoa não recaia sobre você. É uma tarefa muito nobre, mas não é uma tarefa muito fácil. Claro que não é. Mas somente Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, é que nos capacita a quê? Nos capacita a fazer a obra dele. De que forma? De qualquer jeito? Não. De maneira que lhe agrade, de maneira que faça com que Deus veja e se agrade
e fique feliz e recompense através de curas, milagres, maravilhas, mudança de vida. Essa palavra que sempre se fala no meio teológico, essa metanoia. O que é a metanoia? É a mudança de mentalidade, é a mudança de atitude. Eu sempre cito que o apóstolo Paulo teve essa metanoia aonde? Lá na estrada que ele ia para Damasco. Ele ia com um propósito, com o intuito de mandar prender, perseguir e coisas ruins contra os cristãos e quem ele encontrasse pelo caminho. Mas quando ele teve o um encontro com Cristo, entrou em vigor a metanoia, a mudança de mentalidade. Ele ia fazer o mal, aí ele mudou a mentalidade dele. Agora o que ele foi fazer? Ele foi fazer o bem. Ele estava trabalhando para quem? Para o reino das trevas. Agora ele mudou de dono, agora ele mudou de reino. Agora ele estava trabalhando para quem? Para o reino de Cristo. E é isso que nós estamos fazendo. Trabalhando para quem? Para o reino da luz, para o reino de Cristo, para o reino de Deus. Então, quando há essa mudança de reino, uma hora eu pertencia às trevas, ao reino das trevas, agora eu estou pertencendo ao reino da luz, sempre vai haver esse confronto, sempre vai haver esse problema, um contra o outro. Não tem como ficar em cima do muro, não tem como você ficar inclinado. Numa hora você viu um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não tem como ficar flertando com os dois. Eu tenho que me decidir de que lado eu vou servir, de que lado eu vou estar. E é melhor nós estarmos do lado de quem? É muito melhor nós estarmos do lado de Cristo, porque com Ele dificilmente a gente vai se decepcionar. Aliás, nunca, jamais iremos se decepcionar com Cristo. Jamais Ele vai nos decepcionar. Podemos nós decepcioná-lo, mas Ele nos decepcionar, Ele nos trair, nunca, nunca, jamais. Vamos ao legalismo é voltar à escravidão. Alguém poderia ser justificado pela prática da obra da lei? Isso está no capítulo 5, versículo 3. De novo testifica a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Aí a parte que eu falei aqui. Os gálatas já haviam sido libertos da escravidão da lei ao receberem o evangelho da graça, mas agora estavam flertando com o legalismo judaico. Olha só, mano. Estavam flertando com o inimigo. Inimigo, irmão? É muito pesado essa palavra. Tá bom. Já que não querem que fale um pouco mais pesado, então vamos falar flertando com as leis judaicas. Flertando com as leis que não eram cerimônias judaicas, cerimônias que não era assim, mais preciso estar inclinado a essas leis. Não se era mais preciso estar inclinado às leis judaicas. Por quê? Porque elas não havia assim, mais valor. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui criticando as leis judaicas, mas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, as leis judaicas já não tinham mais o seu valor porque foi completo. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tudo que ele fez, tudo que ele implantou, foi o suficiente para quê? Para que a nossa salvação fosse carimbada, salvo em Cristo Jesus. Não havia mais nada a se fazer. Até a lei, todo o sacrifício, tudo que o homem fazia ainda estava longe de Deus, ainda não estava perto de Cristo, não estava perto de Deus. Ainda estava desagradando a Deus. Mas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, houve essa aproximação, houve esse chegar-se próximo a Deus. Para quê? Para se tornar amigo de Deus, para se tornar filho de Deus, para se tornar um herdeiro com Cristo das promessas de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Olha, não é possível que vocês estão voltando suas práticas de ritos judaicos e da lei e de um certo modo vocês também estarem adorando a Deus. Decidam-se de que lado vocês vão ficar.
Decide de que lado vocês vão apoiar, se do lado da lei ou da graça, se vão ficar nos ritos mosaicos antigos, ritos antigos, ou vão continuar com a graça de Cristo. Então ele queria alertar. Então esse é o nosso papel, como eu falei no começo, é alertar também a certas coisas. Muitos crentes, às vezes, estão brincando de ser crente. Muitos crentes estão brincando do que é o verdadeiro evangelho. Estão flertando com modismos, quando falam modismos teológicos. Estão até imitando línguas, atrapalhando aqueles que realmente querem aprender a palavra de Deus. Ponto 3. Legalismo é decair da graça, ou seja, cair da graça. Estava na graça, perdeu essa condição. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos da lei, e da graça decaíste. Está lá no capítulo 5 de Gálatas, versículo 4. O fundamento do Evangelho da Graça é que a morte expiatória de Cristo é suficiente para a nossa justificação diante de Deus. Ou seja, foi suficiente para nós nos tornarmos justos diante de Deus. Não existe mais nada que se possa fazer. Não existe mais nada que... Não precisa você comprar lenço ungido, óleo ungido. Não estou aqui criticando óleo ungido, irmão. Pelo amor de Deus. Não precisa comprar água, não sei de onde que se vem, e cajado, e mezuzá, e chave da vitória. Não precisa disso. O sacrifício da cruz do Calvário foi o suficiente para garantir a salvação de todos nós. Eu até digo mais, se o apóstolo Paulo estivesse em vida e viesse hoje ver as igrejas, o que está acontecendo dentro das igrejas, eu falo igrejas evangélicas que se dizem até pentecostais, ele ia dizer, que vergonha, que verdadeira palhaçada vocês estão fazendo dentro da casa do Senhor. Isso é culto? Isso não é culto, isso é circo, isso é puro teatrismo, pura invenção humana, não tem nada de espiritual ainda. Infelizmente, muitos, a culpa não é só dos pastores, a culpa não é só dos professores, a culpa não é só dos líderes, a culpa também recai sobre quem? Sobre crentes fracos, crentes que não leem a Bíblia, crentes que não querem mais compromisso com a palavra de Deus. E aí, o que acontece? Aí vem esses falsos profetas aí, que eu não vou citar nomes, fica fácil ele enganar, fica fácil tirar dinheiro, usurpar, debochar da igreja. Para quê? Debochar dos irmãos. Porque não entendem nada de Bíblia, não sabem nada de Bíblia. Aí fica muito fácil enganar. São presas fáceis de ser levadas, são ventos, são pessoas que escutam ventos de qualquer doutrina e acabam acreditando em qualquer um que diga qualquer bobagem, balela, por aí. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja, um pouquinho de fermento. Uma pequena heresia, uma pequena baboseira, uma pequena besteira, burrice, idiotice, tolice, acaba levedando toda a massa, todo o corpo de Cristo. Os falsos mestres nunca buscam os que não conhecem a Deus, mas pervertem a fé dos que já alcançados, certamente Deus os julgará. É o que eu falei ainda agora. Os falsos mestres, ou falsos pregadores, falsos profetas, eles nunca vão procurar sentar para aprender, sentar para conversar, debater com pessoas que entendem de Bíblia, que entendem de Deus, que entendem de vida com Deus, que entendem de oração, de jejum, leitura da palavra, enfim. Porque eles vão ser desmascarados, eles vão ser colocados à prova. As pessoas vão descobrir o seu pecado, vão descobrir a sua culpa, a sua falha, e a vergonha para eles vai ser cruel. E isso eles não querem. Tópico 2, perdão. Liberdade para fazer o bem. Há cristãos que pensam que estar livre da lei não é viver sem nenhum tipo de limite.
Aqui Paulo instrui quanto ao casamento entre a liberdade cristã e a santidade. O casamento entre a liberdade cristã e a santidade. O que é santidade? É viver uma vida assim, toda... Parece um monge, um frade, sei lá, parece uma pessoa que não pode olhar para lá, não pode olhar para cá. Não, santidade é viver em santificação e separação para quê? Para Deus, para agradar a Ele, para fazer a vontade dEle. Isso é uma santificação. E isso é pessoas santificadas. O Evangelho do Reino jamais produz escravidão. Em nenhum sentido, mas apresenta um inequívoco chamamento da graça para a verdadeira liberdade. A liberdade cristã não é uma licença para pecar. Ou seja, a liberdade em Cristo não é, você não está, eu estou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. Não é uma licença para pecar. Não é uma liberdade para você pecar. Não, eu tenho que fazer, eu posso fazer porque a palavra de Deus diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, calma, isso aí está fora do contexto. Tem que ler o contexto para saber o que Paulo estava pregando ali em Filipenses. Não é nesse sentido que ele quer dizer. Mas as pessoas acabam se vendo o direito de querer pecar. Não, eu tenho respaldo da Bíblia para fazer isso, para viver em liberdade, fazer do meu corpo o que eu quiser. Então você vai fazer do seu corpo o que você quiser, o que bem entender, e infelizmente o inferno vai lhe esperar bem ali, dobrando a esquina. Mas liberdade de consciência para fazer o que é certo. Liberdade para conhecer a Deus. O cristão salvo pelo sangue de Cristo é livre para viver em santificação no poder. No poder de quem? No poder do Espírito Santo. É isso mesmo que você respondeu do outro lado aí. Se você respondeu no poder do Espírito Santo, nota 10 para você. Se você respondeu no poder da carne, no poder do eu, vá para a escola dominical, vá sentar e aprender, vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai tomar vergonha na cara. Vamos lá. Liberdade cristã não é pecar. Desculpa, irmão, uma brincadeira aqui. Liberdade cristã não é pecar. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não pense que você está à liberdade, que vai dar ocasião à carne, fazer o que quiser, fazer o que bem entende. A libertinagem é sempre uma perversão da liberdade cristã. Ele nos libertou da lei, somente no sentido de que esta não pode mais nos condenar. A lei mosaica, amados, a lei, ela mostrava o pecado, ela mostrava que eu era pecador, ela mostrava que eu estava errado, mas até a lei, ela só mostrava o pecado, a doença, mas ela não dava a solução. Para quê? Ainda que se falava de Cristo, que Cristo ia vir para remir, mas por enquanto a lei ela não dava uma solução definitiva para o pecado. Ela não dava uma solução definitiva para esse problema, para esse propósito. Ela não conseguia, ela não ia mais adiante. Foi necessário Cristo vir à Terra como homem, como semente da mulher, para poder solucionar o problema do pecado. Então, quando vê a graça de Deus, que foi Jesus morrendo por nós, a solução estava ali. O pecado como doença, o pecado como separação diante de Deus, e Jesus veio como o evangelho da graça. Veio aqui a solução para o pecado. Está aqui o remédio para curar a tua alma, as dores, os teus conflitos existenciais, a tua alma ferida, caída, machucada, atribulada. Aqui está a solução para você que necessita receber o perdão pelo pecado. Ao pecador arrependido que busca a santificação, porque sabe que sem esta ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, que fala sobre a santificação. Sem ela, amados, ninguém verá o Senhor. Quem não viver uma vida santificada, separada para Ele, infelizmente, não vai conseguir ver o rosto de Cristo,
não vai conseguir saber quem era Cristo. Vai ficar e o inferno vai sempre estar esperando. E há pecador escravo que ignora a Deus e vive na prática contínua do pecado. Vivem continuando pecando, continuando desobedecendo a Deus e se sente normal. Para ele é normal isso. Paulo nos exorta a não dar nenhuma ocasião à carne, pois esta aproveitará qualquer oportunidade para demonstrar a sua malignidade. Quando ele fala de carne, não está falando somente do pecado em si, ele está falando de fazer as nossas próprias escolhas, nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, as nossas próprias escolhas em detrimento o que Cristo, em detrimento o que Deus quer de nós. Liberdade cristã é fraternidade. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Servos. Eu servindo ao meu amado irmão. Eu servindo a minha amada irmã. É o meu amado irmão me servindo e vice-versa. Ele me serve, eu sirvo a ele. Eu não me considero maior que ninguém. Por mais que eu seja um pastor, por mais que eu seja um professor, por mais que eu seja um grande obreiro na casa do Senhor, um grande líder, mas eu sempre vou achar que o meu irmão é maior do que eu. E sempre ele vai achar que eu sou maior que ele. Ou seja, é essa troca de quê? Essa troca de amor, de um para o outro, pelo amor de Cristo, pela obra de Cristo, pela vontade de Deus, a gente mantém essa humildade. O que é humildade? É a ausência de orgulho, é a ausência de a pessoa ser orgulhosa, se achar sendo maior do que todo mundo. O último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Então, nós precisamos. O amor deve ser praticado tanto no sentido vertical, direcionado a Deus, como no sentido horizontal, dedicado ao próximo. Então, se eu amo a Deus, eu amo ao meu próximo também. Que é impossível, irmão. É impossível dizer que amo a Deus e não amar meu próximo. É impossível eu falar que amo a Deus e não faço nada pelo meu próximo, não faço nada pelo meu vizinho, não faço nada pelo meu colega de trabalho. Não digo aqui abraçar a todos, mas pelo menos demonstrar um amor na prática. Não é só dizer, eu te amo, mas cadê a prática? Cadê a eficácia do amor? Que amor é esse de Cristo? Se Cristo não morresse na cruz do Calvário e dissesse que nos amava e não morresse no nosso lugar, que espécie de amor seria esse que ele demonstraria? Ele demonstrou com a sua própria vida ali na cruz do Calvário. Ele morreu no nosso lugar. Ele falou que nos amava, amava todos nós e se entregou e demonstrou na prática o amor em ação. Caridade. O que é caridade? É o amor em ação. Não é somente de falácias, não. Não adianta dizer, soltar palavras ao vento, dizer que ama e na hora que aquela pessoa mais precisa da demonstração do amor, não há, somente falácias. O termômetro que mede a intensidade do amor por Deus é a nossa disponibilidade e em bem servir, não importando a quem seja. Um cristão verdadeiramente livre considera-se servo de seus irmãos, tendo-os como superiores. Então sempre vai haver assim. Sempre eu vou me achar menor que o meu irmão. Sempre eu vou ver o meu irmão e a minha irmã como maior que eu. E ele me olhar também, e vendo eu maior do que ele. Sempre um vai ter que estar servindo o outro. Um vai ter que amar o próximo. Um ao outro vai ter que se amar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas se a gente estiver com esse amor de Deus derramado em nosso coração, torna-se possível. Não é fácil, mas torna-se possível, porque ele próprio experimentou na pele, no corpo, com sua vida, se entregando a nós. Liberdade cristã vai além da lei, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como já posto, fomos libertos da lei. Somente no sentido que
de que ela não pode mais nos condenar. Jesus não aboliu a lei. Ele cumpriu. Jesus é o cumprimento literal de tudo que a lei representava. Então Jesus ele cumpriu literalmente a lei. Ele foi o único que cumpriu todos os mandamentos. Ele foi o único que cumpriu toda a lei mosaica, tudo que Deus havia estabelecido. Ele conseguiu cumprir integralmente. É fácil para nós? Claro que não é. Mas ele deu os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força e todos os teus pensamentos, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é nisso que ele resume todo aquele mandamento, toda a lei. Nisso resume a lei. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então não fica difícil. Primeiramente tem que entrar nessa linha vertical, o amor a Deus, para conseguir ir na linha horizontal. Vertical, horizontal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, se eu amo a Deus, eu vou amar o próximo e me amar automaticamente. Se eu não quero que façam mal para mim, eu também não vou querer que façam mal para o próximo. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Eu não quero maldição para mim. Também não vou querer maldição para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu próximo. Eu vou sempre amar. Se eu me amo, eu vou amar até o meu inimigo, eu vou ser capaz de amar. Não é fácil, mas Deus dá a capacidade. Ponto 3, tópico 3. As obras da carne e o fruto do Espírito. Veja que nos versículos 13 ao 15, Paulo enfatizou que a verdadeira liberdade cristã se expressa no autocontrole, no serviço de amor ao próximo e na obediência à lei de Deus. A questão agora é, como essas coisas são possíveis? Aí fica uma pergunta. Como é que será possível isso? Obras da lei e obras da carne e obras do Espírito. Como isso será possível? Ponto 1, tópico 1, o ponto 1 diz assim: andar na carne e andar no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, esse Espírito com letra maiúscula, ou letra E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem andar no Espírito, ou seja, lado a lado, em comunhão com o Espírito Santo, jamais vai cumprir, jamais vai satisfazer os desejos da carne. Paulo demonstra um embate entre a carne e o Espírito. Trata-se de uma luta interna que se inicia a partir do momento em que procuramos de viver de acordo com a vontade de Deus. Contudo, andar no Espírito resolve esse conflito. A carne designa a velha natureza humana que em nós habita. É a natureza adâmica que opera no velho homem e o leva à prática das obras da carne, a que Paulo se refere. Você já sabe, se você for ler, vai dar as obras da carne ali e vai dar o fruto do Espírito, a obra do Espírito. A obra da carne e a obra do Espírito. Então, aquele que serve a carne vai cambar para aquele lado da carne. E aquele que serve a Cristo, ao Espírito, vai pender para onde? Para as coisas espirituais, e não para as coisas carnais. O Espírito e a carne têm desejos conflitantes, ou seja, um vai lutando contra o outro. Alguns gatos estavam abandonando a liberdade em Cristo e aderindo à escravidão legalista, ou seja, estavam deixando as coisas espirituais e voltando-se para a lei mosaica. Estavam cambando para outro lado, que não era o de Cristo. Estavam olhando para um outro evangelho, olhando para um outro caminho, que não era o caminho de Cristo. Obra da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, todas essas obras que foram citadas aqui, obras da carne,
quem praticar, dificilmente, jamais vai herdar o reino de Cristo, jamais vai para o céu, vai ficar aqui na terra e depois vai para onde? Para o inferno, para a segunda morte, para o fogo eterno, e não queremos ir para lá. Depois de falar isso do conflito entre a carne e o espírito na vida do salvo, o apóstolo passa a falar sobre as obras da carne. Obra da carne no plural é fruto no plural e fruto do espírito no singular. As obras da carne têm relação com a nossa velha natureza. O fruto do espírito tem relação com as virtudes que Deus produz em nós a partir de nós. O apóstolo Paulo agrupa as obras da carne em 4 categorias. Vamos lá. A. Pecados sexuais. Prostituição, impureza. Lascívia, que é a sensualidade exagerada. Lascívia, que é a sensualidade exagerada. Veja, irmão e irmã, como se estão comportando dentro da casa de Deus, indo para os cultos de maneira pecaminosa, de maneira sensual. Excesso de decote, homens, calças muito apertadas demais, que às vezes é necessário colocar vaselina para conseguir colocar a calça, e as irmãs indo quase seminuas, cultuando a Deus. Na verdade, estão querendo demonstrar os seus corpos ali e atrair pessoas. Os gálatas conheciam bem essas práticas antes de conhecer o Evangelho da Graça. Pecados religiosos, idolatria e feitiçaria. Ídolos, seja cantor, seja pregador, e feitiçaria, coisas ocultas que não agradam a Deus. Pecados de relacionamento com o próximo, inimizades, porfias, rivalidade por interesse próprio, ciúmes, dentro da igreja existe muito isso, iras, discórdia, dissensões, litígio, ou seja, disputa entre um e outro, facções, é a rivalidade, invejas. Isso existe muito no meio evangélico hoje em dia. Não estamos colocando no mundo. O apóstolo Paulo está falando para crentes, não está falando para incrédulos. Pecados contra o seu próprio corpo, bebedice e glutonaria. Portanto, tem até um jargão, as pessoas falam assim, crente não bebe, né? Mas come que só. Glutonaria. Glutonaria é pecado. E glutonaria, se é pecado, se é obra da carne, vai para o inferno, não vai herdar o reino de Deus. Tem crente, tem pastores que até acham bonito comer muito até passar mal. É glutonaria, é pecado. Saia desse pecado. Cuidado com esse pecado. Pode te levar pode levar você, qualquer um de nós, para o inferno e jamais iremos olhar para o rosto de Cristo. Paulo conclui dizendo, e coisa semelhante a esta, ele é enfático a dizer que os dominados pela obra da carne não herdarão o reino de Deus. Ele não está se referindo a um ato pecaminoso isolado, mas sim ao ato de pecar. Foi bem claro essa leitura, foi muito claro, deu para compreender muito bem o que o apóstolo Paulo estava explicando. E o fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, não existe lei que você possa praticar. Existe um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Paulo deixa claro que é uma ação inerente do Espírito Santo. A produção em nós do seu próprio fruto. Assim, são 9 virtudes que podem ser comparadas a vários gomos de uma laranja. Vários gomos de uma... Para quem gosta de laranja, analise uma laranja e vê lá os gomos que ela tem. É o fruto e os seus gomos. Letra A. Amor. Abrange o nosso relacionamento com Deus, que é vertical, e o horizontal, que é com o próximo. Alegria é o gozo que vem de Deus. É uma alegria permanente, uma alegria que excede tudo. Pode as coisas estarem até ruins, mas sempre está aquela alegria de Deus em nosso coração, não nos deixando abater, não nos deixando desanimar. Paz. Paz espiritual que excede todo o entendimento humano e guarda a mente e o coração. Uma pessoa em paz, ela não vai querer praticar o mal com ninguém.
ela não vai querer guerra com ninguém, ela não vai querer contenda com ninguém. Apesar do cenário caótico, a paz que ela tem de Deus o faz viver de maneira branda, de maneira calma, de maneira serena, de maneira que não venha a criar contenda jamais com ninguém. Longanimidade. O cenário pode estar caindo na paz, o mundo pode estar em caos, mas ela confia em Deus, ela confia no poder de Deus para resolver todas as coisas, todos os embates e problemas. Longanimidade, paciência para suportar. A pessoa não se ira facilmente. Muitos de nós se iramos com facilidade. Então temos que pedir para Deus: Senhor, me dá o espírito esse fruto do Espírito que o Senhor alistou para Paulo. E eu creio que Paulo tinha os frutos do Espírito em sua vida. Benignidade, o ser gentil com o semelhante. Uma pessoa que só visa fazer o bem. Bondade, uma pessoa que só visa fazer o que é bom, não o que é mal. Ação em favor do bem-estar do outro. Fidelidade, o ser fiel em cumprir seus compromissos, especialmente com Deus. Mansidão, apaziguador, dócil, domínio próprio, vencer os próprios apetites e impulsos, autocontrole e disciplina. Há duas experiências distintas: andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito. A primeira está na sua voz passiva, a segunda na ativa. É o Espírito que vem e guia, mas quem anda somos nós. A vida cristã é impossível enquanto tentarmos vivê-la com os nossos próprios esforços. Sendo assim, precisamos cultivar uma vida com o Espírito Santo todos os dias. Então, uma vida que a gente vai cultivar com o Espírito Santo, ela tem que ser cultivada todos os dias. Assim como uma planta tem que ser regada, tem que ser cuidada, tem que ser adubada, tem que ser tratada, podada, porque senão não vai avançar, senão não vai vencer, senão não vai conseguir sustentar-se. Então, amados, ficamos por aqui com a lição de número 5, que falou sobre essa lição muito especial que a gente estudou agora, que é o Evangelho da Graça, que é a graça de Deus, é o favor imerecido, é Jesus morrendo por nós, que é a liberdade cristã que é ameaçada, que estava ameaçada ali para os Gálatas, para nós também. Se não vivemos conforme a vontade do Espírito Santo, essa liberdade que foi dada por Cristo está ameaçada. O inimigo pode entrar por essa brecha, o inimigo pode entrar por esse caminho e acabar fazendo um estrago. Então espero que vocês tenham gostado de nossa aula, de nossa lição, de nossa explicação, e peço que desde já você se inscreva em nosso canal, que você ative aí o sininho das notificações para que você venha ser avisado pela plataforma do YouTube que o irmão Renato está colocando conteúdo aqui novo no canal. Eu deixo aqui o meu abraço, a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs inscritos deste canal, e que peço que Deus te abençoe e te guarde mais e mais. Ficamos por aqui e voltamos a gravar a próxima lição. Muito em breve estaremos aqui novamente com conteúdo para os amados irmãos. Um forte abraço, fiquem todos na paz. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até uma próxima aula.